Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de PowerPoint. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos aí, já com o nosso PowerPoint iniciado, falar aí sobre a guia Inserir e especificamente falarmos aí no começo de nossa aula sobre a ferramenta Álbuns ou álbum de fotografias, tá? Basicamente, um álbum de fotografias do PowerPoint, pessoal, facilita bastante quando você for trabalhar com diversas imagens, tá? É possível através dessa ferramenta que a gente cria aí um conjunto de slides, na verdade, baseados em fotografias. E a gente vai mostrar aqui para vocês como funciona essa ferramenta simples, porém pode ajudar bastante aí na elaboração de uma apresentação baseada em imagens, ok? Clicando em álbum de fotografias, nós vamos clicar aí na opção novo álbum de fotografias e nós vamos aí, ó, na opção arquivo barra disco e no nosso computador vamos escolher as fotografias que vão fazer parte aí da composição do nosso projeto, tá? Então nesse caso eu utilizaria algumas imagens que eu tenho aí em uma das minhas bibliotecas, né, no meu computador aqui, algumas imagens que eu tenho baixadas, tá? Vou usar apenas algumas imagens de teste, tá? Só de exemplo mesmo. Vou inserir. Então tem algumas imagens aí importadas, como vocês podem ver. E aí como é que funciona aqui, ó? Aqui eu tenho como inserir caixas de texto na minha apresentação. Caso eu queira já inserir aqui algumas caixas de texto que vão fazer parte da composição do projeto, tá? São caixinhas como essa aqui, não tem nenhum mistério. Caso eu queira fazer isso posteriormente, eu posso também. E aqui a gente pode aplicar o filtro em preto e branco caso a apresentação venha a ser totalmente em preto e branco, tá? Então nesse caso eu só tenho como aplicar o preto e branco em tudo ou em nada, desmarcando esta opção, tá bom? Aqui em layout eu posso escolher aqui como que a imagem será exibida em relação ao slide, tá? Então a primeira opção é ajustado ao slide, e aqui a miniatura exemplifica como é que vai ficar a imagem, ou seja, ela vai ficar aplicada de maneira total ao slide, ele vai preencher o slide como um todo, tá? Ele vai ocupar o nosso slide. Aqui em uma imagem, observa que ele vai ficar no centro do slide, uma imagem apenas em cada slide, e esta imagem vai ficar no centro. Temos também a opção duas imagens, ó. Ela vai reduzir o tamanho e vai dividir duas imagens dentro do slide. Quatro imagens. Uma imagem com título, automaticamente ele já vai pôr uma caixinha para a gente inserir título. Duas imagens com título e quatro imagens com título, ok? Então, no exemplo, eu vou colocar aqui uma imagem com título, tá? Um título para cada imagem em cada slide consecutivamente. E aqui eu posso escolher a moldura, ou seja, como é que vai ficar o contorno, né? A moldura do slide. E aqui eu tenho aqui retângulo arredondado, o formato, ó. Na verdade, essa moldura aqui seria o contorno da fotografia, tá? Apenas fazendo essa retificação. Ao invés de ele trabalhar o contorno do slide em si, ele vai contornar a imagem, tá? Aqui nós temos o quadro simples com borda preta, quadro composto, ó, sombra e bordas suaves, tá? Vou deixar aqui arredondado como exemplo e vamos inserir um tema. Tá? O tema nada mais é do que aquele tema que nós falamos aí sobre a guia design, que é a aparência aí que nós vamos aplicar ao slide, tá? Então, aqui eu estou só aumentando um pouquinho aí a minha visualização e vou escolher um modelo de exemplo aqui, o Black Tie, por exemplo. Tá? Pode ser que você não tenha esse exatamente na sua versão, isso vai de versão para versão, tá? Mas você pode escolher um outro modelo aí como exemplo,
ok? Vamos selecionar. Apenas para finalizar, temos algumas correções aqui que podem ser aplicadas na imagem, como a rotação, brilho e contraste. Tá? Aqui é o brilho, mais brilho, mais contraste, menos contraste, tá? Vamos clicar na opção criar. E aí o que o PowerPoint vai fazer? Ele vai gerar uma nova guia, tá? Uma nova janela para a gente aqui, ó, na parte inferior, uma nova janela de PowerPoint, onde nós vamos ter, ó, a em branco que nós geramos aí quando abrimos o programa, e a com o álbum de fotografias, ok? E aí o interessante do álbum de fotografias é o seguinte: como isso é um álbum, a gente entende que todo álbum possui uma capa, certo? Então esse primeiro slide é a própria capa baseada no tema que você escolheu, tá? Então aqui nós temos, ó, uma caixinha, na verdade duas caixinhas de texto, né, dentro dessa área central, onde eu tenho o nome álbum de fotografias, e aqui ele automaticamente, ó, já colocou o nome do usuário aí do computador, tá? Que tá como Vitor Camargo, automaticamente ele já puxou essa informação, já inseriu automaticamente para mim aqui. E aí eu posso fazer edições caso eu queira, ou posso manter, né? E nesse caso eu vou manter as informações desta mesma forma, ok? E aqui embaixo, ó, lá, o slide 2, eu pedi para ele colocar um título, lembram? E aqui embaixo, ó, eu posso digitar um texto, tá? Então, só como exemplo, vou colocar a mesma informação que está aqui embaixo. De turismo. Só para a gente ilustrar aqui. E aí a gente pode trabalhar as caixinhas de texto colocando as informações relevantes à apresentação. E aí, como eu solicitei lá no álbum de fotografias, todos os slides terão caixinhas de texto, tá? Todos eles. E aí observe o seguinte: como eu coloquei uma imagem com título em cada slide, ele gerou automaticamente a mesma quantidade de slides divididos pela quantidade de imagens que nós selecionamos, tá? Apenas, na verdade, com um slide a mais, que seria o slide de título. Então eu tenho aqui 10 slides, logo eu inseri 9 imagens, e ele inseriu uma 10ª imagem, na verdade um 10º slide, apenas para o nosso título, tá? Então são 10 imagens, ou melhor, 9 imagens, com um slide de título, que é o título do álbum de fotografias, tá? E aí essa ferramenta ela pode ajudar bastante aí na nossa utilização do PowerPoint com relação a imagens, né? Então, se eu for fazer uma apresentação com muitas imagens, posso já criar essa apresentação através do álbum de fotografias e apenas fazer as configurações e os detalhes finais aí, inserindo qualquer outra informação, porém já com a base da apresentação completa, né? Já tenho todos os slides criados, já tenho as caixas para inserir as informações, e apenas é só incrementar, né? E colocar as informações necessárias em cada slide aí que já foi gerado, tá? E aí você tem toda a liberdade para fazer esse trabalho, e o tema já foi adicionado automaticamente quando a gente escolheu lá dentro da pastinha, lá na opção temas, lá do álbum de fotografias, o tema desejado. Então ele já está aplicado aqui perfeitamente, mas ele também poderia ser feito por meio da guia design, tá? E você poderia também escolher por aqui. Beleza, galera, tendo aí a nosso álbum de fotografias criado, nosso conjunto de slides criados, nós vamos começar a falar aí um pouco sobre a customização de uma apresentação de modo geral, tá? Como que eu posso melhorar essa apresentação? Primeiro, eu começo falando aí sobre o tamanho dessa apresentação, tá? Se eu for exibir aqui o meu slide em tela cheia, eu posso clicar aqui, ó, em apresentação de slides, ou apenas apertar a tecla F5, tá? Do meu teclado. E aí o que vai acontecer? Ele vai exibir em tela cheia, ok? Só que observem o seguinte, ó, na maioria dos computadores
nós teremos aqui, ó, essas áreas pretas aqui, ó, vazias, tá? Vou colocar um tema mais claro para vocês verem com mais clareza, para vocês verem com mais detalhes, tá? Ó, tá vendo o tema mais clarinho? Aquele tema tá escuro, então a gente não consegue ver tão nitidamente. Ó, aqui você consegue ver, ó, as tarjas pretas que ficam nas laterais da apresentação. E por que elas ficam assim? Pelo fato do caso da configuração da apresentação do slide ser para um monitor menor, tá? Que eram os nossos monitores mais antigos, que tinham um tamanho e resolução menor do que os monitores de hoje, tá? Que são aí de telas mais compridas, telas de widescreen, né? Por exemplo, através de monitores ou até mesmo televisores, né? Televisões mais modernas de LED, né? Que vão ter aí uma resolução maior e normalmente as telas são mais compridas, né? Então essa configuração anterior que nós tínhamos, deixa eu voltar lá para vocês verem, elas acompanhavam a tendência da época, né? Então a gente vai ter aqui como resultado essas tarjas de cor preta aqui e a informação só vai aparecer no meio da tela, tá? E aí como é que eu posso fazer para solucionar esse problema? Eu posso clicar aqui em configurar página, lá na guia design, tá? Ó, guia design, configurar página, slide dimensionados para. Vamos clicar e vamos escolher a opção 16.9, tá? Normalmente essa opção atende muito bem a nossa necessidade aí para a apresentação de diversos tipos de monitores, tá? Ou telas. Observa que ele vai deixar o slide comprido. E dessa maneira, ó, quando nós aumentarmos a tela, ó, observa que ele vai exibir isso em tela cheia, permitindo assim que a gente consiga ver a informação por completa e de uma forma mais bonita, né? Sem deixar aquelas tarjas de cor preta na tela. Então se atentem aí a esse detalhe antes de fechar a sua apresentação ou antes de realizar a sua apresentação. Sempre verifique essa questão, tá? Esse detalhe que faz toda a diferença, que é basicamente a configuração aí do tamanho do slide em relação ao monitor que será apresentado. Normalmente essa opção 16.9 atende a nossa necessidade, tá bom? Uma outra coisa que nós vamos falar aí na nossa aula de hoje, já falamos aí sobre melhorar a qualidade aí da nossa apresentação com relação à exibição em tela cheia. Vamos começar a falar aqui, pessoal, sobre como melhorar a nossa apresentação, deixando-a mais profissional, tá? Depois que a gente já fez a configuração aqui, que pode ser feita tanto agora quanto no final, né? Depois de pronta, lá antes de você exibir, você sempre se atentar ao tamanho. Nós vamos falar aí sobre os efeitos de transições. E o que seria essa transição? Basicamente seria aí a preparação que o PowerPoint vai fazer por meio de uma animação, a preparação para a visualização de um próximo slide ou de uma próxima informação que será exibida em tela, tá? Então basicamente esse efeito é um efeito, né, que vai preparar o usuário, né, o espectador, para visualizar uma nova informação por meio de efeitos, né, que normalmente vão deixar aí a sua apresentação mais profissional, beleza? Ao invés de acontecer essa mudança aqui, ó, de maneira seca, né, e sem nenhum tipo de detalhe, nenhum tipo de elaboração, nós teremos um efeito que vai preparar a gente para sair de um slide para outro slide, tá? Então, basicamente, a nossa transição ela tem esse sentido, essa função, tá? Então, vamos utilizar aqui o esmaecer como exemplo, ó. Cliquei aqui em esmaecer, cliquei no slide 1. Agora, quando der um F5, olha lá, ó, tá vendo? Ele não exibiu diretamente a informação álbum de fotografias, ele não exibiu diretamente esse slide, mas sim observem, ó, que ele vem do preto para o branco, né? Ele vem clareando a imagem até que ela seja exibida por completo, tá bom? Então a ferramenta ou opção de transições mais cedo ela tem essa função, ok? E aí eu vou usar outros efeitos, ó. Tem o efeito empurrão, ó, ele sempre vai mostrar pra gente mais ou menos como que fica. Revelar. Então eu estou escolhendo os slides e já estou aplicando, para vocês verem. Vamos lá em transição, ó, dividir, escolhendo alguns efeitos, tá? Vou escolher outras categorias aqui embaixo, eu vou clicar na opção mais,
Tá vendo? Tem as opções empolgantes, conteúdos dinâmicos, tá? Vou escolher aqui um dinâmico aqui para vocês verem, tá vendo? Panorâmica. Estou escolhendo de forma mais aleatória, tá, pessoal? Só para vocês entenderem como funciona o efeito cubo. Inverter. Esses são efeitos mais elaborados. Vamos usar um de cima de novamente. Barrinhas. Forma. E por último deixar um efeito mais empolgante aqui, como por exemplo colmeia. Ou melhor, vou usar o Vortex para vocês verem como é que é legal. Bem interessante. Ok, pessoal? E aí é claro que vai muito aí do objetivo que você tem com a sua apresentação. Se você quer se a apresentação ela vai no caso pedir aí efeitos mais suaves, mais sutis, não utilizem os empolgantes, né? Utilizem os primeiros efeitos que são efeitos mais suaves, mas se você quiser aí chamar atenção, você precisa chamar atenção, animar um pouco a sua apresentação, né? Dar um impacto maior a quem está assistindo, você pode usar os efeitos mais empolgantes aqui, através da categoria empolgante de apresentações, tá? De transições. Ok? Se você quer dar um dinamismo, né? Aqueles efeitos mais modernos, você pode usar o conteúdo dinâmico. E se você quer fazer uma transição bem simples aí, que a pessoa quase não perceba, né? Mas ainda assim dando um toque profissional, você pode usar os efeitos sutis. Então vai muito de apresentação para apresentação e é legal que você tenha um bom senso antes de escolher os efeitos de transição, tá? Observe que todos os slides que têm o efeito de transição estão com essa estrelinha aqui, ó, do lado esquerdo, tá? Toda vez que você aplica um efeito de transição, essa estrelinha vai surgir ao lado do slide. Então todos os meus slides já têm efeitos, tá? E aí, antes da gente ver aí, né, como é que ficou o resultado, eu vou clicar em um dos slides. Aqui tem a opção de efeito, tá vendo? Cada ferramenta vai te dar opções de efeito. Algumas vão te dar mais opções, outras vão te dar menos. Então, por exemplo, empurrão, ó, posso mudar o empurrão de baixo, tá vendo? Assim, ó, de baixo para cima, eu posso mudar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e de cima para baixo, tá? Então posso mudar isso também através de opções de efeito, e cada efeito que eu escolhi vai me dar opções de efeito diferentes, tá? É sempre bom a gente se atentar a esse detalhe e ver aí como fica melhor, tá? É possível que a gente coloque sons aí nas transições, vocês podem ver, tá? E aí esses sons vão acompanhar aqui a transição. A gente pode mudar a duração para deixar a duração mais longa ou mais curta, ou seja, isso vai fazer com que a velocidade da transição ela aconteça ou de maneira mais rápida ou mais lenta. E nós podemos também aplicar a todos, tá? Então, se eu escolhesse esse efeito empurrão e clicasse em aplicar a todos, todos receberiam exatamente o mesmo efeito, tá? E também eu posso deixar a opção marcada ao clicar com o mouse. Toda vez que eu clicar, ele vai aplicar o próximo efeito, tá? E vai me levar para o próximo slide. Ou eu posso configurar para que essa transição aconteça após tantos segundos ou minutos, ok? Aí eu posso definir aqui o tempo, caso eu não queira que essa transição aconteça manualmente, sim, de forma automática, tá? Porém, eu vou ensinar para vocês na próxima aula como fazemos isso através de um outro método que eu considero mais eficaz, e eu vou explicar o porquê é mais interessante usarmos esse outro método para automatizar uma apresentação, tá bom? E aí, galera, depois de pronta aí toda a nossa configuração de transições e o nosso álbum, a gente vai dar um F5 para exibirmos o primeiro slide. E aí, como a nossa apresentação ainda é uma apresentação manual e não automática, a gente não configurou para ela apresentar sozinha, como que a gente vai fazer para ver os próximos? Ou clicamos com o mouse, ou utilizamos as setinhas de navegação do teclado para cima para voltar e para baixo para avançar, tá? E aí essa é a forma mais interessante para podermos fazer uma apresentação a qual nós não temos aí um tempo específico para poder falar sobre cada slide, né? No caso
de uma palestra, de um workshop, ou caso de você precisar falar sobre um assunto específico, tirar até mesmo dúvidas sobre este assunto, e normalmente você não vai ter um tempo exato para ficar nesse slide, né? Então, nesse caso, você vai ter um controle remoto, tá? Um controle remotozinho que a gente tem para controlar os slides, controlezinho a laser, para passar manualmente, né, a distância, ou teremos aí algum auxiliar para podermos nos ajudar aí a passar para os próximos slides ou retornar caso seja necessário, né? Alguém para nos auxiliar a fazer essa mudança, mas normalmente o controle ele nos atende muito bem, tá? Não é algo caro, normalmente a empresa vai possuir ou você pode adquirir sem muita dificuldade. Então é uma ferramenta que pode ajudar bastante, tá? Então, descendo, a gente vai visualizando os próximos slides. Observa que sempre vai acompanhar o efeito que nós aplicamos, tá vendo? Todos os efeitos perfeitamente. E quando chegarmos aí no final da apresentação, ela vai ficar, ó, deixa aí para o último slide, que é o Vortex. Quando chegarmos na nossa última imagem e avançarmos, ele vai chegar aqui nessa tela preta, informando que é o fim da apresentação, tá? E aí querendo voltar a setinha para cima, né? Voltando. Ou caso a apresentação realmente tenha encerrado, você pode apertar a tecla ESC para sair do modo tela cheia. Tá ok, gente? Então, galera, essas ferramentas vão aí incrementar, vão começar a enriquecer a nossa apresentação. Na verdade, a base do PowerPoint a gente já aprendeu nessas nossas primeiras aulas. Como vocês podem ver, não existe muito mistério para criarmos uma apresentação. Mas o mais legal agora é que nós vamos aprender a confeccionar e aplicar todos os detalhes, né, que vão dar um toque todo profissional ao nosso trabalho. Isso é muito importante, é fundamental que nós tenhamos esse conhecimento. Então, na próxima aula a gente vai aprender sobre guiar animações, que vai ser muito legal. A gente vai aprender a animar os elementos existentes dentro do slide, entre outras informações e ferramentas que vão agregar bastante a nossa apresentação, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula. A gente vai encerrando esta aula por aqui. Um abraço a todos, tchau, tchau e até lá!